Maravilhas, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor para todo sempre. Estamos aqui agora nas 5 plataformas. Estamos agora no TikTok. Estamos agora também no Facebook. Estamos também no YouTube. Também no Instagram. Também no Kawaii. Para levarmos nesta noite uma mensagem de Cristo para a minha vida e para a sua vida. Meus amados e queridos irmãos e amigos, depois que nós ouvimos belos louvores, ouvimos também mensagem da palavra, entramos aqui para nós levarmos nessa noite uma palavra de fé, uma palavra de conserto, uma palavra, aleluia, de reconciliação, uma palavra de arrependimento de pecados. Porque a palavra de Deus, ela muda o pensamento dos homens. A palavra de Deus, ela faz o homem, aleluias, se envolver na tua graça. Maravilhas. A Fátima entrou aqui no YouTube. Oi, Fátima, boa noite para você. A Fátima, isso mesmo, Fátima Maria da Conceição. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo, amado, do Deus Altíssimo. Boa noite, minha irmã, a paz do Senhor para você. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. A Maria de Fátima, louvado seja o nome do Senhor da Conceição. Deus abençoe grandemente a sua vida, viu, minha irmã? Seja bem-vindo, você no YouTube, todos vocês aí. Gente, vocês aí que estão nas plataformas conosco, nas 5 plataformas, nós estamos agora, transmitindo a palavra neste exato momento. Você pode ir inscrever no nosso canal, você também pode estar nos seguindo nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, também no Kawaii, no TikTok. Nós estamos levando a palavra do Senhor nessas plataformas. Estamos aqui para compartilhar somente do alto. Nós não compartilhamos coisas deste mundo. Nós não compartilhamos, aleluia, a nossa vida pessoal. Nós não compartilhamos nossos desejos do dia a dia. Nós não compartilhamos algo de nós mesmos. Compartilhamos algo vindo do céu para nossas vidas. Aquilo que tem que transformar as nossas vidas, tem que mudar o nosso pensamento. Isso nós, aleluia, transmitimos aqui nas plataformas para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já tem 7 anos que eu estou nessa jornada, nesta caminhada, porque eu prometi a Deus que quando Ele me tirou daquele lamaçal que eu andava, e eu prometi a Ele que iria, aleluia, fazer a tua obra, nem que fosse através das redes sociais. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, estou aqui nas redes sociais compartilhando a palavra de Deus, mas se Deus me enviar a outras nações, com certeza eu irei levar a palavra, aquilo que eu sei, porque aleluia, a minha vida é dele, a minha vida já foi entregue para ele, é ele que sabe de todas as coisas sobre mim, porque nem eu sei, aleluias, do meu dia de amanhã, porque ele disse, aleluia, não fiqueis ansioso pelo dia de amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós estamos aqui, é porque ele nos permitiu de estar respirando nesta noite, é de nós estarmos, aleluia, na tua presença nesta noite. Por isso nós estamos aqui, porque se não fosse a tua vontade, aqui nós não poderíamos estar. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar graças a ele, vamos glorificar o nome dele, vamos exaltar o nome dele, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês aí do Instagram, vocês que entrar, seja bem-vindo. Você também do Facebook, você também, aleluias, do YouTuber que está aí conosco, a nossa irmã, a Fátima Maria da Conceição. Deus abençoe grandemente. Deixa sua curtida, republica a nossa transmissão. Vamos levar o Evangelho de Cristo. Vamos juntos fazer uma força-tarefa para que essa mensagem, para que essa palavra chegue, aleluia,
aleluia, os ouvidos que ainda não ouviram, aleluia, os olhos que ainda não viram, aleluia, para a glória do Senhor Jesus. Essa palavra tem que ser levada, porque Jesus disse: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado, este será salvo. E nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, esta mensagem ela tem entrado, peregrinado no nosso coração, na nossa mente. Essa palavra tem transformado no nosso dia a dia, a nossa vida, na presença do Senhor, porque é a palavra de Deus que converte o homem dos seus pecados. É a palavra de Deus que muda o pensamento do homem. É a palavra de Deus que transforma a vida da mulher, daquele que crê. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: tu creres, verás a minha glória. E nessa noite, se você crê, se você acredita, se você tem a sua fé depositada no Senhor, você recebe o milagre do Senhor para a sua vida, porque Ele tem um milagre para você, Ele tem um milagre para mim nesta noite. Ele vai complementar o seu milagre, porque o milagre da vida já habita no teu corpo, já habita no meu corpo. Ele vai complementar esse milagre nessa noite. Ele vai transformar, aleluia, aquilo que você está, aleluia, pensando, coisas ao contrário, coisa que não te leva a nada. Ele vai transformar os seus pensamentos, Ele vai mudar a sua história, porque Ele muda a história do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu creio no milagre dele nessa noite, para complementar o milagre da vida, para complementar o milagre da salvação, que para mim, aleluia, o primeiro milagre é a salvação para a alma do homem. O segundo milagre, aleluia, é a vida, que é a qual nós estamos respirando neste momento, porque se não fosse por Ele, nem aqui nós poderíamos estar. Louvado seja o nome do Senhor. Medite comigo agora, quantos que não têm mais este privilégio, que partiram no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Não consegue mais, não pode mais, aleluia, estar meditando nessa palavra, não pode mais estar ouvindo essa palavra, não pode mais estar sentindo a presença do Senhor, porque partiu. E nesta noite o Senhor tem algo para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite Ele tem algo para a sua vida. Nesta noite Ele quer transformar a sua vida, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Quando o homem chega e diz para você: não há mais jeito. Quando o homem chega e diz para você: não há mais solução, Deus chega e diz: para mim há a solução, porque eu sou o Deus do impossível. Aleluia. Deus abençoe Emilson, homem de Deus. Deus abençoe o Anderson Silva. Deus abençoe meu irmão Anderson Silva. Deus abençoe grandemente a sua vida aqui no YouTube. Graça e paz para você e sua família, meu querido irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem transformado a nossa vida. Deus tem nos enchido da tua graça, porque é assim que nós vamos caminhando com a nossa cruz, porque Ele está lá no comando das nossas vidas. O nosso Deus, aleluia, Ele tem transformado a vida de muitos e muitos homens. Ele tem mudado muitas e muitas histórias, porque Ele é capaz de mudar a vida do homem. Oi, Deus abençoe o Mário Pio. Deus abençoe Mário Pio. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Uma boa noite para você, de salvação para a sua vida e para a sua família. Glória a Deus. Se você crê, você recebe do Senhor o milagre nesta noite. Gente, no finalzinho dessa transmissão vamos estar orando ao Senhor. No finalzinho dessa transmissão vamos estar glorificando, buscando a presença dEle para nos acompanhar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maravilhas, glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Você diz: bom, você está bem? Estou ótimo. Você, tudo ótimo também aqui no Kauai. Deus abençoe grandemente vocês que estão aí comigo no Kauai. Obrigado pelos comentários. Entre muitas pessoas, estou aqui nas 5 plataformas.
né? E às vezes um comenta de uma, comenta na outra, não dá para a gente estar respondendo a todos, viu? Perdoe aí se alguém passar e não poder responder vocês, tá bom, gente? Pergunta a vocês aqui do YouTube, como é que está saindo o áudio aí do YouTube? Né? Às vezes a gente está transmitindo e às vezes o áudio está mudo, né, gente? Mas eu creio que hoje está bom, né, gente? Você que está aí do outro lado aí da telinha, responda para nós e como está saindo o áudio aí na plataforma do YouTube nesta noite. Vocês também nas outras plataformas, né, se tiver algum erro, fala conosco aí. A Cleonice, minha irmã, mora na cidade de Nova Serrana, ela entrou comigo aqui no Facebook. Cleonice, Deus abençoe sua vida, sua família, uma noite tranquila, de paz para vocês aí, tá bom? Gente, nós temos que, nesta noite, ser grata a Deus, conhecer a Deus. E esta mensagem vai falar de um homem que queria conhecer Jesus, um homem que queria conhecer, aleluias, a Cristo, mas ele era um homem pecador, ele era um homem que tinha muitos erros, pecados, mas ele teve uma ideia de pelo menos ver Jesus. Vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 19, no versículo 1 em diante. Lembrando você que no finalzinho dessa transmissão, vamos estar orando ao Senhor. Zaqueu, o publicano, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmurava dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Meus amados, queridos irmãos, amigos, a palavra nos fala, nos relata nessa noite de um homem publicano, um homem rico, por nome Zaqueu. Um homem que possuía muitos bens, mas tinha com ele um interesse muito grande de conhecer Jesus. Aquele homem pensava dentro de ti: eu quero conhecer este homem que faz tantos milagres, que eles dizem
Ele faz milagre, eu nunca ouvi ele fazer milagre, mas eu quero conhecer a Ele. E a palavra nos relata nessa noite que ele, aleluia, sabendo que Jesus iria passar por um lugar, a palavra nos fala de Zaqueu, por ser de pequena estatura, por ser um homem pequeno, e a multidão era muito grande que acompanhava Jesus. E ele pensando consigo, como eu faço para ver o Mestre? Como eu faço para ver Jesus, se eu sou de pequena estatura e a multidão é muito grande? Não tem como eu chegar perto dele. E a palavra nos fala nesta noite que ele, tomando a sua decisão, e disse: vou na frente, vou correr na frente da multidão e vou naquela figueira e vou subir, para que quando Jesus passar, eu verei o de perto. Aí eu posso conseguir ver Jesus. E a palavra nos fala nesta noite que assim ele fez. Assim ele fez. Ele foi correndo à frente da multidão, subiu na figueira brava, e Jesus ia caminhando. Jesus ia, aleluia, em direção àquela figueira, porque ali ele passaria embaixo da figueira. E a palavra nos fala que quando Jesus chegou embaixo da figueira, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí depressa. E aí, por mais que depressa, Zaqueu desceu da árvore. Zaqueu, aleluias, desceu da árvore. E Jesus disse para ele, aleluias: hoje me convém pousar na sua casa. Olha, agora Jesus, um homem santo, puro, pousar na casa de um ladrão. Porque Zaqueu era considerado um homem ladrão, porque ele roubava os impostos. Zaqueu roubava os impostos, e ele era considerado um homem que furtava os impostos. E Jesus, sendo um homem santo, um homem justo, agora disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Até penso comigo que até Zaqueu começou a ficar assustado naquele momento. Ele queria apenas conhecer Jesus, ele queria apenas ver Jesus. Agora Jesus disse para ele: Zaqueu, eu quero ver, aleluias, a tua família, eu quero conhecer a sua casa, eu quero dormir na sua casa, Zaqueu. A Cleonice, minha irmã, disse: amém, meu irmão. Deus abençoe, Cleonice. Amém, Deus abençoe grandemente a sua vida também. A Maura Aparecida, que entrou conosco também, né? A Maura Aparecida entrou comigo aqui no Facebook, agora que eu vi aqui. Deus abençoe, viu, Maura? E agora nós vemos que Jesus agora fala para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa, ó. Zaqueu agora começa a ficar preocupado. E eu sou cheio de pecado, eu sou um homem pecador demais, tenho tantos erros. Como pode esse homem pousar na minha casa hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não enjeitou, ele não dispensou a presença de Jesus na sua casa. Ele não renegou a presença de Jesus na sua casa. Não. Ele disse: vamos, mestre, é um prazer recebê-lo a ti na minha casa. E agora nós vemos que Jesus, tomando, aleluias, os seus discípulos, e foram para a casa de Zaqueu, aquele homem pecador, aquele homem que estava, aleluias, em muitos atos criminosos. E agora nós vemos que Jesus entrou na casa de Zaqueu.
E apressando-se desceu, recebeu com júbilo. Recebeu o mestre com júbilo. Recebeu o mestre, aleluia, com todo o amor no seu coração, porque Jesus transforma o coração do homem. Jesus transforma o coração da mulher, daquele que crê, daquele que recebe Jesus na sua vida. Ele é transformado, porque Jesus tem poder de transformar a vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala que, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que, aleluia, que entraram para ser hóspede de um homem pecador. Agora aquela multidão que se encontrava com Jesus começou a dizer, começou a ficar preocupada, começou a murmurar dizendo: como pode um homem, aleluia, justo, um homem que não tem nenhum pecado, ir para a casa de um pecador e se hospedá-lo? Aleluia. Amém, meus irmãos. Lucas Moraes, ele disse aí: oração por meu pai Manuel Lino de Moraes, está fazendo hemodiálise, que Deus lhe dê saúde. Amém, meu irmão, vamos orar, em nome de Jesus. Deus vai dar saúde para ele, porque a palavra nos fala, se nós crermos, nós veremos a glória do Senhor. Nosso irmão Lucas Moraes, capital paulista, né, meu irmão Lucas? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família. E vendo todos isto, murmurava, dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor Jesus: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Agora Zaqueu, aleluia, sentiu a emoção, aleluia, de Cristo na sua casa. Agora aquele homem pecador se encontrou com o coração transformado e dizendo para Jesus, aleluia: Senhor, eu retribui, aleluia, os pobres metade das minhas riquezas, e naquilo que eu tenho furtado, aleluia, eu devolverei, aleluias, quadruplicado. E, aleluias. E agora nós vemos Jesus olhando para Zaqueu, viu que aquele homem estava verdadeiramente com o coração transformado. Aquele homem estava agora, aleluia, tão transformado com Cristo, porque ele, aleluia, disse: eu devolverei aquilo que eu furtei, Senhor. E a palavra nos fala que Jesus olhou para Zaqueu e disse: aleluia, hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. E nesta noite ele fala para mim, fala para você: recebe Cristo na sua casa, recebe Jesus no seu coração agora. Ele quer transformar a sua vida, ele quer transformar, aleluia, como ele transformou a vida de Zaqueu. Creio eu que ele transformou a vida da família de Zaqueu, e agora ele pede para você: deixa eu entrar na sua casa, deixa eu entrar na sua casa, deixa eu entrar na sua casa. Muitas das vezes esta casa é o seu coração, esta casa é o seu coração, ele quer entrar no seu coração. Arranca essa maldade, arranca essa impiedade do seu coração, deixe Jesus fazer morada, arranca essa raiz do Satanás que está enraizando no seu coração, e deixa Jesus se enraizar outra vez no seu coração, porque o coração do homem pertence a Deus, mas Satanás, ele é atrevido e astuto, ele chega e toma posse aonde não a pertence. Ele começa a enraizar, ele começa, aleluia, a transformar o coração do homem na maldade, e aí ele acaba que tira o homem do foco. Zaqueu, um homem pecador, um homem que furtava os impostos, e agora ele se viu tão importante, porque para Deus, meus amados, não importa a riqueza, para Deus não importa os bens que nós possuímos,
Para Deus não importa as vestes que nós estamos usando. Para Deus não importa, aleluias, o que você está passando. Para Deus não importa, porque importa para Deus, aleluia, o teu coração. É que você deixe Ele agir no seu coração. É que você deixe Ele tomar posse deste coração, aleluias, que era dele e agora se transformou na moradia de Satanás. Para Deus não importa o pecado que você cometeu. Para Deus não importa, aleluias, aquilo que você tem praticado. Se transforme num homem novo. Se transforme, aleluia, como Zaqueu se transformou na nova criatura. E agora Jesus disse para Zaqueu, aleluias: hoje veio a salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. E Jesus olhou para aquela multidão que murmurava. Jesus olhou para aquela multidão, com certeza os discípulos estavam murmurando agora, dizendo: como pode o mestre, o nosso mestre agora, um homem justo, fiel, aleluia, hospedando na casa de um homem pecador, um homem ladrão, que rouba os impostos, agora Jesus está hospedando na casa dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra nos fala e Jesus olhou para aquela multidão, com certeza Jesus estava indignado com aquela multidão, murmurando, dizendo: como podem um homem justo se hospedar na casa de um ladrão, um homem que rouba os impostos? E a palavra nos fala que agora Jesus olhou para aquela multidão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio salvar aquele que estava perdido. Ele veio buscar aquele que estava com a vida perdida. E nesta noite Ele fala para você, você que já está, aleluias, a ponto de cometer algo terrível com sua vida. Ele fala contigo nesta noite. Ele fala contigo nesta hora: eu sou o Deus da sua vida. Eu sou a vida do teu corpo. Não faça, porque a vida me pertence. É eu quem posso tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer transformar a sua vida agora. Se você crê, você recebe o milagre do Senhor. Não importa aquilo que você está passando, não importa aquilo que você está sentindo nessa noite, Ele tem algo para você, Ele tem bênção para você agora. Basta você crer como Zaqueu creu. Zaqueu acreditou, Zaqueu ficou transformado, a casa de Zaqueu ficou transformada, porque ele ouviu e deu crédito à palavra de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim para aqueles que estavam perdidos. Eu vim para aquele que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim salvar aquele que estava perdido. Jesus não veio para aquele que estava salvo, não. Jesus veio para aquele que estava perdido. Ele vem para o homem perdido. Ele vem para a mulher perdida. E nesta noite Ele fala para você: aleluias, eu quero transformar a sua vida. Eu quero mudar a sua vida como eu mudei a vida de Zaqueu. Eu quero transformar a sua vida. Até mesmo Zaqueu, que era um homem rico, agora ficou, aleluias, com o coração aquebrantado e dizendo: Senhor, eu devolverei aquilo que eu tirei, aquilo que eu roubei, eu devolverei quadruplicado. Irei vender parte dos meus bens. Irei vender parte dos meus bens, repartir aos pobres. Porque Jesus, quando entra no coração do homem de verdade, o homem é transformado. Jesus, quando entra no coração do homem, quando o homem aceita de Jesus de verdade, o homem é transformado, o homem é mudado. O homem não vê mais, aleluias, interesse nas coisas deste mundo. O homem não vê mais interesse nas coisas deste mundo, porque ele é transformado. E Jesus transforma a vida do homem perdido. Jesus transforma a vida daqueles, aleluia, que está sendo humilhado. Quantos que olha para você e diz: você não vale nada, você é um lixo, você está descalçada, você é um mendigo. Olha, quantos que julgam, quantos que criticam. Nós vivemos num mundo onde as pessoas vivem para si, onde as pessoas agradam a si mesmo. Quando vê, aleluia, um deitado debaixo da ponte dos viadutos, passa por ali e dá risada dizendo: esse é mendigo. Aleluias.
este é um homem mendigo, esta mulher mendiga não passa perto disso que cheira mal. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos num mundo de orgulho, de vaidades, um mundo, aleluia, onde o povo só olha para si próprio. Jesus não, Jesus veio para aquele que estava perdido, Jesus veio salvar aquele que estava perdido, e nesta noite Ele quer salvar a sua vida, nesta noite Ele quer salvar a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista, não desista desta palavra, continue firme. Zaqueu, ele foi transformado, ele continuou na mensagem, ele continuou na palavra, porque quando Jesus transforma um homem de verdade, o homem muda. Quando Jesus transforma um homem de verdade, o homem é mudado. E nesta noite, aleluias, nós somos mudados por Cristo Jesus. Ele muda o nosso pensamento, Ele muda o nosso modo de ver as coisas. Ele faz nós esquecer os prazeres do mundo, porque isso não agrada mais o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala na sua palavra: fugir da presença dos escarnecedores. Nós temos que fugir da presença do mal, nós temos que fugir da presença de Satanás. Aonde há uma rodinha, aleluia, de drogas, de álcool, nós temos que fugir, porque é Jesus que nos ordena que nós temos que fugir da presença do mal. E quando Jesus transforma, quando Jesus muda, aleluias, o homem fica mudado de verdade, porque Zaqueu foi mudado de verdade, Zaqueu foi transformado de verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Ele fala para você também: eu preciso pousar na sua casa hoje. Eu preciso, desce de onde você está, desce, aleluia, dos prazeres do mundo, que eu preciso pousar na sua casa hoje. Eu preciso pousar na sua casa, desce daí. Ele fala contigo agora. Mas às vezes você está com o ouvido tampado, às vezes você está com o ouvido espiritual tampado, você não dá crédito, você não confia mais, você perdeu a esperança. Quantos desviados que afastou dos caminhos do Senhor, perdeu a esperança na volta de Cristo. Você fala, eles não dão ouvido, para eles isso é brincadeira, para eles isso não existe. Perdeu a esperança, mas é isso que Jesus disse: quando Ele vier, aleluias, vai achar muito despercebido. E Ele fala também, aleluias, que havia, louvado seja o nome do Senhor, 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E a palavra nos fala, Jesus compara as 5 loucas com aqueles desviados, com aqueles afastados, aleluia, dos caminhos do Senhor. E as 5 prudentes são aquelas que estão em vigilância, aquelas que esperam o noivo, aquelas que estão com as vasilhas preparadas, aquelas que estão com as lamparinas abastecidas de azeite. E a palavra nos fala, aleluias, que as 5 loucas foi, aleluias, aproveitar e esqueceram de abastecer as suas lamparinas. E aleluia, as 5 prudentes se prepararam e vigiaram. E a palavra nos fala que à meia-noite o noivo chegou, à meia-noite o noivo veio e disse, aleluia, assim prudente: entra, noivo, nós estamos à sua espera. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vemos que as 5 loucas disse, aleluia, e agora o que nós fazemos? Nós estamos despreparados, as nossas vasilhas não têm azeite, e agora o que nós fazemos? E a palavra nos fala que elas foram até as 5 prudentes e disseram: dá-nos azeite, dá nós do vosso azeite, nós precisamos de azeite, as nossas lamparinas estão acabando, aleluia, nossas lamparinas estão apagadas. E agora nós vemos que as 5 prudentes disseram: agora não tem mais jeito, agora não tem mais jeito, aleluia, o que nós temos só dá para nós. Vá e compre para vocês, vai e abastece as suas lamparinas. E a palavra nos fala, louvado seja o nome do Senhor, que as 5 loucas saíram para buscar o azeite, para abastecer as suas lamparinas. E a palavra nos fala que quando elas saíram, o noivo chegou. Já era tarde demais, não tinha mais, aleluias, as chances delas conhecer o noivo. O noivo chegou e entrou, aleluias, para a presença das 5 prudentes que estavam vigilantes e aguardando a presença do noivo.
Assim é comparado a vida do homem que está distante dos caminhos do Senhor. Quantos que pregavam, quantos que anunciavam a palavra, mas hoje se encontra caído, não crê mais, não acredita mais, não dá ouvido mais. Para eles somente as coisas do mundo, para eles é só o dinheiro, para eles é só os bens materiais, o carro de luxo, para eles é só o tesouro dessa terra, para eles essa palavra não significa mais, aleluias. Vai chegar um dia que a palavra nos fala, que muitos vão procurar ouvir esta palavra, mas não vai mais encontrar, porque vai encontrar as páginas em branco. Jesus vai te retirar a sua palavra da terra, junto com os seus escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Almeida, fale comigo. Deus abençoe, Almeida. É porque o Instagram está de lado aqui, viu? Não estou vendo aqui. Não estou aqui em direção à tela do Instagram. Mas Deus abençoe, viu? Almeida que entrou conosco aqui no Instagram. A Gleice também, Silva entrou conosco no Instagram. Deus abençoe muitos de vocês que entraram aí. Mas está de lado da câmera aqui do Instagram. Não deu para mim estar vendo vocês aí, tá bom? Deus abençoe grandemente. Vamos ficar em vigilância, porque ele disse, aleluias, a hora nem um dia ninguém sabe, unicamente meu Pai que está no céu. Mas esse dia chegará, nós temos que ficar preparados para recebermos o noivo, com as nossas lamparinas abartecidas, como a vida de Zaqueu, daquele dia em diante, transformada por Cristo. Temos que ser, aleluia, semelhante a Zaqueu e as 5 virgens prudentes, não como as 5 loucas, mas sim como as 5 prudentes. Eu deixo essa mensagem nessa noite. Começa a refletir na sua casa. Começa a pensar sobre esta mensagem, sobre esta palavra. Muitos estão indo, aleluias, na conversa dos homens na terra. Meus amados, a palavra nos fala, nós seguimos o homem, nós cairemos junto com ele. Maldito é o homem que confia no homem. Vamos crer em Jesus. Vamos depositar sempre a nossa fé e a nossa confiança em Cristo, porque a nossa vida está depositada no altar do Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar nesta noite, para estar encerrando a nossa transmissão, para a glória de Jesus. Glória a Deus. O nosso irmão Lucas Moraes pediu para a gente estar orando para o pai dele aí, em favor do pai dele, que está fazendo hemodiálise, né, gente? Sabemos que é a doença terrível, né? A hemodiálise tem que trocar o sangue, né? É complicado para o homem, mas para Deus não há nada complicado. Tudo aquilo que o homem chega e diz, não tem solução. Deus chega e diz, eu sou a solução. Eu sou a vida. Aquele que crê, ainda que estiver morto, viverás. Se você crê nesta noite, o milagre é feito na sua vida. Oremos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso, meu eterno, meu soberano Pai, Senhor, aqui na Tua presença, neste momento eu me encontro com as minhas fraquezas, com os meus pecados. Olho para mim, Senhor, e vejo quão pequeno, faltoso e pecador que eu sou. Sou comparado a um grão de areia em frente a um oceano tão grande que o Senhor o construiu, Pai. Meu Deus, neste momento na Tua presença aqui, eu venho me humilhar na Tua presença, porque eu sei que eu me humilhando na Tua presença, o Senhor me levanta.
Eu se curvando na tua presença, o Senhor me coloca de pé. Meu Deus, olhe para os meus pecados e me dê o perdão. Olhe para as minhas fraquezas, Senhor, e me fortalece espiritualmente agora, Pai. Sei, Jesus, que eu sou um pobre, miserável de espírito, mas eu creio na sua glória, Senhor. Eu creio na sua glória e creio na tua presença. Senhor Deus e Pai, transforme, Senhor, esta vida agora. Transforme esta vida agora, Senhor. Pai, grato ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor concluiu na minha vida nesse dia. Grato, Senhor, por poder estar respirando, por poder ter alimentado o meu corpo. Grato pelas bênçãos da minha família, pela minha esposa. Grato pelo teto que já sobre a minha cabeça. Grato, Senhor, aleluia, pelo emprego. Grato, meu Deus, pela água que saciou minha sede. Grato, meu Deus, pela cama a qual vou descansar o meu corpo. Meu Deus e Pai, grato pelas pequenas bênçãos e pelas grandes bênçãos também. Grato pelas lutas enfrentadas e vencidas, porque eu sei que cada luta vencida, Pai, não foi eu que venci, mas sim o Senhor, e foi a vitória alcançada. Pai, entrego nas tuas mãos agora o nosso irmão Lucas Moraes, que pediu aqui para mim orar pelo pai, Senhor, que está hospitalizado agora no hospital, fazendo hemodiálise, meu Deus. Vai ao encontro, meu Pai, deste homem agora. Vai ao encontro deste homem agora, Senhor, e entra no sangue deste homem. Ah, Senhor, purifica o sangue deste homem agora, pelo poder do teu sangue vertido na cruz do Calvário. O Senhor diz na sua palavra, e as nossas enfermidades o Senhor levou sobre si, que os nossos pecados o Senhor levou sobre si, meu Pai. Meu Deus, cura essa enfermidade, se for a tua vontade. Se for a tua vontade, cura essa enfermidade daqueles que estão no leito de enfermidade no hospital, aqueles que estão desenganados pelos médicos, aqueles, meu Pai, que não vê mais a possibilidade de viver, mas o Senhor, com o Senhor não há possibilidade. Com o Senhor não há possibilidade. O médico diz, há possibilidade de você viver. O Senhor chega, não, comigo vai viver, porque o Senhor não faz obra pela metade. As suas promessas é verdadeira e cumprida de verdade. O Senhor não faz obras pela metade, o Senhor faz por completo. O Senhor cura. O Senhor, quando chegou para Lázaro, o Senhor chegou e disse, Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu, porque o Senhor, aleluia, repreende até a morte. O Senhor repreende a morte, Pai. Meu Deus e meu Pai, Senhor, vai ao encontro deste homem agora, desta mulher, meu Pai, desse médico, dessa médica agora. Toma eles nas tuas mãos, o trabalho deles, abençoa na mão deles que vai fazer essa cirurgia agora. Essa enfermeira que está no trabalho, proteja, Pai, o anestesista. Toma em tuas mãos aqueles que estão debaixo das pontas dos viadutos. Proteja teus filhos, meu Pai. Transforma essas vidas como o Senhor transformou a vida de Zaqueu, como o Senhor transformou a minha vida. Transforme a vida deste homem que está debaixo das pontas dos viadutos agora. Ah, Pai, Venezuela, visite aquele país, aquela nação. Derrama a tua graça no país de Venezuela, Senhor. Todas as nações, meu Pai, que estão preparando para as guerras, seja, Pai, julgado por terra de plano diabólico agora. O Senhor coloca a paz nessas nações. Visite o país de Angola, meu Pai. O missionário Rodrigo, que está no país de Angola pregando a tua palavra, ele me pediu para mim orar-se pelo ministério dele lá em Angola. Visite aquela nação agora, Pai. Que o Senhor possa abençoar aquela nação. Visite o nosso Brasil, a nossa nação brasileira, nossos estados, a nossa cidade. Senhor, visite a minha família, meu pai, a minha mãe. Visite os meus irmãos. Ah, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs que moram ali no estado de Nova Serrana, inclusive a Cleonice que está comigo aqui.
Visite ela, a família dela, todos os outros irmãos, as irmãs, os sobrinhos, as sobrinhas, os primos, as primas, os tios, as tias. O encontro de cada um, salva a alma deles, Pai. Dá conhecimento da sua palavra àqueles que não conhecem. E aqueles que estão afastados, traz de volta para a tua presença. Meu Deus e Pai. Visite a minha filha também, na cidade de Nova Serrana. Visite ela aí agora, Senhor. A mãe e o marido, toma eles nas tuas mãos. Minha mãezinha, Pai, cura toda a enfermidade que ela sente. Se for tua vontade, você vai curar. Meu Deus, abençoe também a minha esposa, Pai. Toma ela nas tuas mãos, que está ali na casa da mãe dela agora. Visite ali a minha sogra, meu sogro, as minhas cunhadas, o marido delas, os filhos, Pai. Toda essa cidade de Tamarandi. Toma este lugar nas tuas mãos, repreendendo, ó Pai, todo mal nessa cidade. Coloca a sua mão, Senhor, sobre este lugar. A cidade de Nova Serrana, visite ali aquela cidade. Que o ano 2026 seja um ano de bênção na cidade de Nova Serrana, cidade de Perdigão. Onde está meus entes queridos ali também, minha irmã que ali mora. Visite ali, Senhor. Visite aqui meus amigos, seguidores. E entrar aqui nas plataformas comigo. A cada um deles aqui do Kawaii, do TikTok, visite, Senhor, o que eles precisam, não sei, mas o Senhor sabe. Aqui do YouTube, os meus irmãos que entraram aqui comentou. Senhor, visite a cada um deles agora, em outubro aqui, Senhor, vai, Senhor. O encontro deles aqui, meu Pai. Aqui do Facebook. Todos que entraram comigo aqui no Facebook, visite agora. Aqui também no Instagram, Pai. Toma aqui, Senhor, cada um Instagram nas tuas mãos que entrou comigo. Abençoe nesta noite poderosamente a vida de cada um deles. Cada um delas também. Ah, Senhor, abençoe, Jesus, aqueles, meu Pai, que está passando necessidade. Aqueles que estão desempregados. Aqueles, meu Pai, que já bateram em uma porta, bateram em outra porta, e a porta continua fechada. Abre essa porta nessa noite, Pai. Abre essa porta, Senhor. A porta que o Senhor abre, o homem não pode fechar. Abençoe essa empresa. Toma esse empresário, essa empresária nas tuas mãos. Prospera na vida desse empresário, dessa empresária, para que assim essa porta abra para este homem, para esta mulher que se encontra desempregado nesta noite. Aquele que passa necessidade, Senhor. Aqueles que não têm um pão na mesa para dar para o seu filho alimentar. E muitas das vezes o filho chega e diz: Pai, eu estou com fome. Muitas das vezes a filha chega e diz: Pai, eu estou com fome. Aleluia. Meu Deus e Pai, este mundo é tão grande, Senhor, e quantos que tem para sobrar, e quantos que não tem um prato de alimento para saciar a fome nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia deste mundo onde as pessoas vivem para si próprio. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais junta, mais quer juntar. Ah, Senhor, tem misericórdia dos teus filhos na terra. Tem misericórdia. Transforme o coração do homem. Transforme o coração do homem, Senhor. Meu Deus e Pai. Meu Deus e Pai. Deu alimento, Senhor. O Senhor fez a terra para o homem cultivar. O Senhor fez a terra para o homem cultivar, semear a semente e ter o seu próprio alimento. Mas vem muitos gananciosos que cercam o mundo inteiro e dizem: isso aqui é meu. Isso é meu, isso me pertence. Ai, ninguém é dono de nada. Tudo é teu, tudo é do Senhor. Mas o homem, com sua ganância, coloca um título dizendo: isto é meu, isto me pertence. Mas não pertence a nada. O que pertence ao homem é a morte. O que pertence ao homem é a morte. Meu Deus, faz com que eles entendam, Senhor.
Ah, Jesus, tenha misericórdia, Pai, quantos homens que diz anunciando Tua palavra, pregadores, pastores, homens que estão pregando a Tua palavra para enriquecer o seu ego próprio, não está nem aí para as almas, só quer o dinheiro para enriquecer a si próprio. Meu Deus, eu tenho misericórdia, Senhor. Eu tenho misericórdia desse homem, dessa mulher nesta noite. Faça a Tua vontade, meu Deus. Faça a Tua vontade, Senhor. Transforme, Pai, os pensamentos desses homens na terra. Transforme, Senhor. Transforme, Pai. Senhor, o Senhor é o Deus que está, Senhor, no comando de todas as coisas. O Senhor está comandando todas as coisas, inclusive, ó Pai, as vidas agora. O Senhor está nesse corpo. O Senhor está no corpo desse homem, desta mulher agora que está com a vida. Faça com que eles entendam que só o Senhor é Deus. Nenhum poder eles têm. E nenhum poder eles têm. E todo poder, toda glória está nas Tuas mãos. Mostra para eles que o Senhor é o único Deus. É o único e suficiente Salvador para nossas almas. Meu Deus e Pai, que o Senhor nos guarde e nos abençoe. A cada um nesta noite para a Tua glória e para a Tua honra, que assim seja, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. A Iva, minha prima, que mora na cidade, que mora na capital paulista, lá em São Paulo, ela entrou comigo no Facebook. Oi, Iva, boa noite, Deus abençoe você e toda a sua família. Deus abençoe, gente, vocês que entraram comigo, que ficou comigo aqui nas plataformas, aqui no Kawaii, no TikTok, no Facebook, no Instagram e também agora no YouTube. Para a glória do Senhor, Deus tem abrido essa porta aqui no YouTube para nós, está levando a palavra de Deus. Esse canal de bênção, para vocês terem uma ideia, este canal cresceu com 30 dias. Este canal com 4 anos, quase 4 anos que eu tinha feito este canal, ele se encontrava inativo. Era um canal que possuía 30 inscritos. Mas com 30 dias esse canal foi para 4.500 inscritos neste canal. Este canal está crescendo para a glória do Senhor. Não para a minha glória, não, mas para a glória do Senhor. Você também vai lá e inscreva neste canal. Nós não compartilhamos a nossa vida. Nós não compartilhamos sensualidade. Nós não compartilhamos adultério. Nós não compartilhamos, aleluias, riquezas. Não. Nós compartilhamos o único e será o único Jesus, Filho de Deus, o Salvador de nossas almas. Compartilhamos a Ele a Sua palavra e que essa palavra encontre as pessoas que ainda não foram encontradas por Cristo. Porque Ele diz: ide, levai o meu evangelho a toda criatura. Todos têm que ouvir esta palavra. Todos os ouvidos. Todos dessa terra vai ter que ouvir esta mensagem. E nesta noite nós ficamos por aqui.
Agradeço a todos vocês que entraram comigo nessa transmissão, gente. Sejam todos bem-vindos sempre nessas transmissões. E sejam todos abençoados. Vocês já são grandes abençoados por estar do outro lado respirando aí. Agradeça a Deus por estar com fôlego de vida agora. Ele tem te dado este privilégio. E não seja ingrato. Agradeça a Ele pelo alimento que você teve na sua mesa hoje. Porque muitos não têm. E você foi abençoado de ter podido alimentar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe grandemente vocês todos. Estamos encerrando. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fique com Deus. Se der, nós voltaremos amanhã, na parte da manhã. Se não der, nós voltaremos de hoje a 15. Mas sempre nós estamos aqui no YouTube. Vamos fazer 3 vezes por semana no YouTube, no canal do YouTube. Vamos fazer live 3 vezes por semana. Transmissão aqui no YouTube 3 vezes por semana para a glória do Senhor. Mas que nas outras plataformas vamos fazer de 15 em 15 dias. Deu um trabalho de a gente entrar aqui nas plataformas, né, gente? Dá um pouquinho de trabalho de estar entrando nas plataformas. Porque temos que ligar equipamento para estar transmitindo aqui no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Instagram. E aqui no YouTube nós estamos simplificando. Estamos usando a interface de áudio, o microfone, para nós estar transmitindo somente no aparelho, somente no YouTube, para a glória do Senhor. E vamos transmitir pelo menos 3 vezes por semana no canal do YouTube, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Desculpe, não sou, aleluias, nenhum concursado em teologia. Não tem curso, não tem sabedoria deste mundo. Mas o Senhor diz: abrireis a sua boca e eu colocarei palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, e tenha uma ótima, abençoada noite para todos vocês. Que assim seja. Amém. Fique com Deus.